Agora meio-dia e 10 minutos, a temperatura de 20 graus aqui no centro histórico da capital gaúcha. A gente segue com a nossa cobertura da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre e vamos falar agora sobre o livro de Beta Simon, que autografa o seu segundo livro de poesia hoje, às 4 da tarde, daqui a pouquinho, aqui na Praça de Autógrafos da Feira. E ela está aqui na casa da FM Cultura para conversar um pouco com a gente. Beta, seja bem-vinda ao Cultura na Mesa. Obrigado por estar aqui. Muito boa tarde. Obrigada, Eduardo. Obrigada, FM Cultura e Cultura na Mesa. É um grande prazer, uma honra estar aqui. Ouvinte assíduo aí, muita alegria também estar nessa Feira do Livro hoje. Bacana. A gente já vai entrar na arte de viver, mas antes eu quero que tu conte um pouquinho pra gente dessa tua trajetória e da arte na tua vida. Esse já é o teu segundo livro, como que essa caminhada vem sendo feita? Eu comecei nas artes com 2 anos e meio, quando eu pedi pra minha mãe para ir pra escola. E não tinha creche naquela época em Santa Cruz do Sul. Aí ela disse, vai pra dança. E hoje eu trago esse corpo performático também nas minhas apresentações. Né? Inclusive ontem teve o Sarau dos Artistas no Café Fonfon. Então a poesia para mim, ela veio logo em seguida, quando eu comecei, né, com as palavras e com o gesto verbal também, né? E na máquina de escrever da minha mãe, Olivete, as primeiras palavras surgiam. Então eu estudava datilografia na madrugada, ASDFG, e aí então os primeiros versos desde criança. Logo depois eu fiz teatro e comunicação e fiz 13 anos de vida acadêmica. Então, tanto na graduação em Relações Públicas na PUC, aqui na FAMECOS, depois fui para São Paulo, fiz especialização em comunicação e comecei a estudar linguagem, semiótica, semiologia, pensando a arte de se comunicar, a arte da linguagem, a arte de falar. Em Brasília, eu fiz estética da comunicação, fiz mestrado lá e dei aula de estética da comunicação. Então eu estudava as artes sempre assim, de lado, né? Eu estudava as artes, pesquisava, então estimulava que os alunos fizessem arte, estimulava a produção artística e depois fui morar no Senegal. Morei em Dakar, no Senegal, por quase 3 anos e lá no Senegal, então, foi um momento também de dar aula, de desenvolvimento pessoal, de oratória, e as artes vieram também de uma forma sempre coadjuvante. Quando eu voltei para o Brasil e fiz meu doutorado em comunicação com viés antropológico e artístico, eu terminei o doutorado e comecei com as artes de forma mais profissional. Entreguei o canudo, defendi a tese e disse, agora eu vou fazer a prática. Ah, que bacana, que legal. E dentro dessa prática, uma prática de multiartista, né? Porque tem a performance, tem a dança, tem a poesia, tem a canção. Como que tudo isso vai se conectando com a tua forma de se expressar? Para mim, Eduardo, isso é poética. É a poética que existe em tudo. É a poética que está aqui no nosso encontro. É a poética de viver, que eu falo nesse livro. É um convite para a gente também sair um pouco do racionalizar tudo, do objetivar tudo, intelectualizar tudo, porque eu fui muito intelectualizada, né? Estímulos a intelectualizar a vida e me esgotei, tive um burnout. Sim. Né? Então, quando eu vi que o simples é mais, o menos é mais, então nós podemos da poética do instante, como diz Manuel de Barros, Roberto Juarez, que são poetas do momento, assim, do instante do cotidiano, fazer disso qualquer coisa, seja um verso na poesia escrita, seja uma música, seja um movimento de corpo. Eu também trabalho com constelações familiares e a gente diz que a vida é movimento. O movimento que nós damos na vida pode ser do corpo, pode ser de voz, pode ser um piscar de olhos, né? Pode ser uma mão no coração.
e pode ser, por que não, pausar e respirar. Bacana, muito legal. Esse é o teu segundo livro, O Arte de Viver, Poéticas do Cotidiano, né? Tem o primeiro, que é o Conexão com a Vida. No primeiro tem também algumas canções, né? Algumas letras de música. Também tem essa parte da criação musical. Nesse aqui, só poemas, ou daqui a pouco, poemas que possam ser musicados também, né? Porque não, nada é fechado desse jeito. Mas fala um pouquinho pra gente, pra quem também já conhece o teu trabalho, desse primeiro livro, o que tu traz nesse segundo? O primeiro livro foi uma provocação que eu recebi, porque eu ia fazer uma apresentação poética em Capão da Canoa, onde eu moro. E me disseram, como tu vai fazer uma apresentação poética sem a poesia para as pessoas lerem? Daí que surgiu o livro, pela apresentação, pela performance. E eu escolhi 28 poemas, porque eu sou muito conectada à natureza, 28 dias de uma alunação, tem a lua nova e tal. Então é um livro que ele é menor, em tamanho, ele é pocket size, que tu pode colocar no bolso, pode colocar na cabeceira da cama. Ele é mais provocativo, com tons irônicos, com questões bem mais polêmicas, difíceis de lidar, com ciclos de altos e baixos emocionais que nem sempre são muito fáceis de ver. Então ele é muito mais provocativo. E muitas dessas músicas, dessas poesias viraram músicas e 2 delas viraram videoclipes. Né? E nesse segundo livro, ele se pretende mais leve, trazer mais leveza. Ainda não tem músicas fechadas, mas no final dele eu trago uma brincadeira que eu gosto muito de fazer no Instagram, nos stories, que é: me diga uma palavra, eu faço um verso, ou eu faço uma canção. Então, eu trago, as pessoas trouxeram algumas palavras e eu fui musicando no violão, ou às vezes na flauta, vai brincando assim, né? Fazendo essa interação, porque eu acredito muito que nós somos seres sociais, interativos, de comunicar. E a arte se pretende essa conexão, essa comunicação. Para isso que ela serve, né? Confortar os corações. Muito legal. E dentro dessa perspectiva de ser também poéticas do cotidiano, algo que é interessante do livro, e não é comum, assim, pelo menos não lembro de ter visto em outro livro, é todas as poesias, pelo menos as que eu consegui ver, tem ali a data em que ela foi escrita, enfim, e não só a data, mas o momento, o porquê, o que inspirou, ou, enfim, faz uma relação exatamente com algo do teu cotidiano que trouxe essa poética, né? Foi uma grande dúvida que eu tinha, né? Porque eu coloquei esse rodapé, né, em algumas poesias, com a data, o local e o contexto de inspiração. E aí eu tirei, coloquei de volta. Então eu fiquei, será que eu... E foi uma grande... eu acho que ele contribuiu bastante para complementar a leitura, né? Porque a gente acredita que, como Humberto Eco diz, né? A obra é aberta, depois que está escrita, cada um interpreta do seu jeito, não tem que explicar. Mas eu digo, não estou explicando. E tem uma ou outra que tem uma explicação ali, porque ela é muito dodecafônica, Então, mas é uma forma também de diálogo, é uma forma de possibilitar junto ao leitor esse compartilhar de um momento como se nós estivéssemos sentados numa mesa de bar ou no sofá da casa, da sala. Vamos trocar uma ideia? Vamos poetizar o momento, o cotidiano aqui e agora? Então eu te trago uns versos, te trago um momento, te trago um local, um espaço, um tempo e também traz o teu. E a gente se conecta, né, e vai. E é essa forma de conexão e de diálogo que esse livro se propõe. Ele começa com pílulas do cotidiano, pílulas do amanhecer, bem-vindo aos meses, depois ele vai adentrando um pouco mais em reflexões sobre constelação familiar, mais sobre o que é constelação e como acontecem as constelações do que processos mesmos de constelação, que são mais densos, que tem mais no primeiro livro. E depois processos de terapia, que eu chamo de revisar quem somos. E no final termina com caminhos e artes abertas. Bacana, são 70 poemas ao todo, né? De que a gente tem as datas ali, mas mais ou menos de que época que eles são e como que foi, né, reunir esses 70 poemas e estabelecer
essa linha condutora do livro. Isso. São 70 poemas divididos em 7 partes e eu pensei muito no trazer a leveza. Eles não datam menos de 5 anos atrás, acredito eu, nem fiz essa análise, mas acredito eu, porque busquei poemas que estavam bem recentes e eu pensei nessa linha lógica, narrativa de dar boas-vindas aos meses. E aí eu fiz uma palestra num colégio e os alunos diziam: eu quero o mês de junho, eu nasci em junho, eu nasci em setembro. Mas não tem poemas inspirados em todos os meses, né? Quando veio a inspiração eu escrevi, então eles ficavam gritando, foi uma alegria, uma euforia muito grande. Também trazer esses poemas para os outros, nas palestras, né? Sim. E a narrativa foi essa, dar boas-vindas aos meses, depois contemplar a natureza e depois contemplar a vida e quem somos, né? Bacana. A gente estava conversando aqui antes, inclusive, antes da gente entrar no ar, tu me falaste que algo que também é importante no livro e o pessoal aqui pela rádio não consegue ver, mas vai pelo menos ter uma ideia do que a gente está falando, mas vai poder ver hoje às 4 da tarde, vindo aqui para se encontrar com a Beta e conseguir o seu autógrafo. A capa e a arte do livro também tem um diálogo com essas poesias, né? De quem é a capa, conta pra gente também a inspiração dela. Eu vou começar com o primeiro livro, que se chama Conexão com a Vida, Sessão Poética, que é uma capa do Luiz Cavalli, que é um gaúcho residente em São Paulo. Ele também já esteve expondo, um artista plástico que já expôs na Copa do Mundo, na África do Sul. E nós trazemos aqui nessa capa, ela é amarela, com uma árvore da vida muito colorida, que traz bastante expressividade, bastante densidade, intensidade, assim como é esse livro dessas poesias mais profundas, né? E a segunda capa é da Esther, Fabiana Sterenberg, que ela traz eu pedi para ela fazer uma capa sobre poéticas do cotidiano e ela fez uma mulher bem jovial, com os cabelos fluidos, encaracolados, que parecem o mar, que tem muito vento. Tem a leveza da ave também, das aves. Das aves, os pássaros. E nesse livro fala muito sobre os pássaros. Porque na minha janela, quando eu abro de manhã, tem um fio de luz que passa bem rente à minha janela. E os pássaros ficam ali. Então sempre tem essa brincadeira de dar uns bons dias para os pássaros. Que legal. Arte de Viver, Poéticas do Cotidiano. Esse é o segundo livro da Beta Simon, que autografa a partir das 4 da tarde hoje na Praça de Autógrafos, aqui na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Beta, a gente estava conversando e tu falaste também sobre essas brincadeiras e atuações que tu faz na própria rede social ou nas palestras, enfim. Mas para quem quiser te seguir, te encontrar pelas redes, como que te encontra e o que vai encontrar por lá? No meu Instagram, @betasimon, vai encontrar poesia, vai encontrar interação. E no meu YouTube pode encontrar as músicas também, os videoclipes e meditação. Eu sou facilitadora de meditação, então no meu YouTube tem quase 600 vídeos lá de meditações há anos que eu faço, provocando essa poética de viver, essa arte de viver, a partir de um momento de pausa, silenciamento, que eu trago tanto nas palestras, quanto nas meditações, terapias e na poesia. No Facebook também, Beta Simon. No Deezer, Spotify, você encontra também na Apple, Beta Simon. Tem um outro cantor, que ele é da Costa do Marfim, que ele é Rastafari. Não sou eu, gente. Não sou eu, é Beta Simon também. Simon, né? Sim. Aí seria em francês. Já tentei entrar em contato com ele também, mas a gente não fez ainda parceria. Daqui a pouco, quem sabe, não sai, né? Olha só, que legal. Mas então, a gente separou uma das músicas para rodar aqui na sequência da nossa entrevista. Tem 2 videoclipes, né, lançados já. A gente escolheu rodar Mutum. E aí eu quero que tu fale um pouquinho pra gente dessa composição,
da canção em si e também do videoclipe, para o pessoal poder já procurar no YouTube. Aqui vai ouvir a música na sequência. Mutum foi uma música feita pelo meu irmão, Marcos Simon, ele mora em São Paulo, quando nasceu nosso sobrinho Murilo, filho do Eduardo. E ela foi gravada pelo Chachado Novo, de forma instrumental, em São Paulo, e teve, né, repercussão no Brasil. E ele disse: Beta, faz uma letra para Mutum. Eu digo: claro, mas o que eu posso dizer para uma criança que acaba de nascer? E Mutum é uma ave que não voa, como nós podemos voar apenas na imaginação. E essa foi a ideia. O refrão diz: sendo livre para sonhar, vai bem alto perceber, mas pé no chão se for ficar. Cria tempo que a terra dá. Nós só realizamos os nossos sonhos quando nós estamos com os pés no chão e no tempo da terra, da natureza, o tempo que for, assim. Esse convite para sonhar e trazer essa leveza. O videoclipe foi gravado pela diretora Helena Alba, em Paraty, nas matas e cachoeiras de Paraty, e meu irmão faz um sound healing. E a menina, então, ela começa a fazer uma viagem sonora e suas imagens, e vai curtindo então nessas matas e cachoeiras toda essa viagem interior, que não deixa de ser uma forma de meditação, de contemplação da vida, de quem somos e podemos ser. Muito legal. Pra gente encerrar, vou ter que fazer mais uma pergunta. Eu já tinha feito uma poesia, uma letra para uma música antes? Eu já tinha essa experiência de letrar uma música, ao invés de ter um poema musicado? Profissionalmente, não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E depois de Mutum surgiram muitos convites de Sim. músicos, né? Legal. Muitas parcerias surgiram, então foi um grande sonhar que se abriu e está realizando também. Fico muito contente com a reverberação e com o retorno de todos. Show de bola. Foi lançado no ano passado, né? Foi. O videoclipe está disponível nas plataformas de streaming também, e a gente vai ouvir aqui na sequência. Beta, muito obrigado pela tua presença aqui e uma ótima sessão de autógrafos hoje, às 4 da tarde, aqui na Praça da Alfândega. Muito obrigada, Eduardo, FN Cultura e a todos os ouvintes. Espero vocês. A gente segue com o Mutum e vai direto para o intervalo. Na sequência tem mais Cultura na Mesa, direto da Feira do Livro. Não sai daí.